Olá, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa lição de número 8, que tem como título Obediência e Desobediência. Vamos fazer uso, como texto bíblico básico, o que está em Romanos capítulo 10, versículos 1 até o versículo de número 12. Obediência e desobediência. O versículo 1 diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação. Versículo 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo está sendo muito claro aqui em mostrar a importância do plano que Deus estabeleceu para resgate, para a salvação da humanidade. Esse plano tem como plataforma principal a justiça de Deus. A justiça de Deus se baseia não em méritos da pessoa. Por isso, Paulo, nessa carta e também em Gálatas, ele mostra que ninguém pode ser salvo por intermédio das suas próprias obras. Ninguém, nenhum homem que beire a perfeição moral possa ser considerado por conta disso salvo. A salvação só pode ocorrer por intermédio da justiça de Deus. E aqui ele dirige essa palavra a Israel, porque ele estava preocupado com seu próprio povo. Ele desejava profundamente que esse povo fosse salvo. Ele diz que dou testemunho a respeito deles de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, ou seja, não com conhecimento, porque o conhecimento dirigiria as suas mentes à justiça de Deus, tiraria o foco da salvação por intermédio da lei, por intermédio das obras e direcionaria a mente do judeu à salvação baseada na justiça de Deus. E Paulo diz que, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E por isso, não obedecendo os princípios que Deus estabeleceu para a salvação do homem, eles simplesmente rejeitaram a justiça de Deus. Ou seja, não se sujeitaram à justiça de Deus. E não se sujeitando-se, eles se colocam na condição de desobedientes e, portanto, rejeitados por Deus. O texto áureo está em Romanos 10 e 13, que nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito interessante essa palavra de Paulo, todo aquele. Isso mostra a universalidade do Evangelho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, não importando o seu tempo histórico, geográfico, ou espaço cultural, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa invocação ao nome do Senhor, Deus, é baseada na sua justiça. Sendo salvos por intermédio da fé, o homem invoca o nome do Senhor como o Altíssimo, como o Ser Supremo, que propiciou um meio para a salvação de todo o pecador, baseado na sua própria justiça. Paulo está aqui fazendo um retorno ao tema da justiça de Deus. Aliás, esse tema, ele permeia toda a sua epístola. Paulo mostra a rejeição de Deus em relação a Israel, porque eles estabeleceram um meio próprio de salvação. Eles não entenderam que a lei tinha uma função, isto é, a lei seria usada como aio para conduzir todos aqueles que a conhecem à presença de Cristo. Porque, segundo Paulo, segundo o Novo Testamento, ninguém pode ser justificado, ninguém pode ser salvo por intermédio da lei, por intermédio da sua própria justiça. O homem só pode ser salvo mediante a justificação pela fé. Para isso, é absolutamente necessário que este homem obedeça a Deus, obedeça o meio pelo qual Deus proveu a sua salvação. O significado de obediência é muito claro. É preciso compreender o alcance dessa palavra, além do seu contexto.
A palavra obediência vem do latim oboedire, que significa dar ouvidos, escutar com atenção. Esse é o sentido da palavra obedecer, dar ouvidos, escutar com atenção e agir em harmonia com o mandato, com a ordem recebida. A obediência é classificada como uma virtude do ser humano e conduz à vida e conduz ao bem-estar. Por outro lado, a desobediência conduz aos infortúnios da vida e, no final, à perdição eterna. Os judeus baseavam-se na lei, obedecendo-a, porém sem cumpri-la de uma maneira total, porque ninguém pode cumprir a lei de uma maneira plena, de uma maneira completa. Não é função da lei conduzir o homem à salvação. O homem não poderia no passado, nem pode hoje, nem poderá no futuro obter a salvação por intermédio da lei. É isso que Paulo, por diversas vezes, enfatiza. Por exemplo, no capítulo 10 de Romanos, versículo 5, ele diz: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas, ao mesmo tempo, o homem não pode praticar a lei no sentido pleno, no sentido total. Ninguém pode praticar a lei e ser aceito por Deus por meio da prática da lei, porque ninguém pode confiar nela inteiramente. Ninguém pode praticar todos os seus ditames. E Paulo é muito claro em Romanos capítulo 10, versículo 4, em definir o sentido, o significado da lei. Por exemplo, ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A finalidade da lei, o foco da lei, a função da lei é o próprio Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação, para a justiça de todo aquele que crê. É preciso que o homem siga por esse caminho único. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Somente pela obediência a Deus, somente pela obediência ao plano que Ele estabeleceu para salvação, o homem pode ser redimido, o homem pode ser regenerado. É necessário obedecer a Deus. Foi isso que Pedro falou em Atos capítulo 5, versículo 29. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens, quando eles estavam sendo pressionados, haviam sido presos e agora voltando à sinagoga e outra vez arguídos, pressionados para negar o nome de Cristo, não falar desse nome. Pedro nos legou essa grande pérola, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. A salvação só pode acontecer por intermédio da justiça de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, feito lá na cruz do Calvário. E existem alguns resultados da obediência a Deus. Por exemplo, a obediência a Deus proporciona bênçãos, grandes bênçãos. Israel colheu frutos amargos por conta da sua rebeldia em seguir as orientações de Deus. Israel, vamos dizer assim, decepcionou ao Criador e provocou a sua ira, e por isso colheu frutos amargos. Nós temos em Gênesis capítulo 22 uma demonstração de obediência por parte de Abraão, o pai da fé. Deus pediu a ele o seu único filho, e ele não negou a Deus o seu próprio filho. Se preparou, foi ao monte para o sacrifício. E lá o menino pergunta: temos aqui lenha, temos aqui tudo, temos altar, temos cutelo, mas onde está o cordeiro que será sacrificado? E quando Abraão vai imolar o seu filho, o anjo o segura pela mão e diz: agora eu sei que temes a Deus, porque não negastes a ele o seu próprio filho. E então Abraão, olhando para trás, vê um cordeiro preso pelas pontas, e aquele cordeiro é sacrificado em lugar do seu filho. Por isso Abraão é chamado pai da fé, fundador da nação de Israel, que, obedecendo a Deus, saiu de Ur dos Caldeus e se estabeleceu
ali na Palestina. E a partir dele surge a nação de Israel, que é o berço do Messias. A obediência a Deus será sempre um reflexo da fé. Obediência a Deus. Romanos 10, 2 a 3, Paulo fala isso. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Não dá para servir a Deus do jeito que aprouver ao homem. Deus estabeleceu um modo do seu serviço acontecer. Por isso Deus rejeitou a Caim, mas aceitou o sacrifício de Abel. Porque Caim queria obedecer, queria oferecer um sacrifício seu próprio. Assim como os judeus, eles tinham o seu próprio meio de serem salvos. Isto é, fundamentados na lei de Moisés. Mas Deus tinha um novo meio, que era por intermédio de Cristo. O grande fruto da obediência é a salvação. A obediência resulta na salvação. Se o homem aceitar o sacrifício de Cristo, se o homem aceitar a justiça de Deus, ele será absolutamente salvo, redimido, regenerado, seu nome registrado no livro da vida. Assim como a obediência tem seus resultados, a desobediência também traz resultados. A desobediência de Israel trouxe muitos problemas. Por exemplo, rejeitaram a justiça de Deus em Cristo e foram assim culpados e também rejeitados por Deus. Os judeus rejeitaram a salvação. Isso não aconteceu por falta de oportunidades. Em várias oportunidades, eles poderiam reconhecer a justiça de Deus, mas desconheceram, ignoraram a justiça de Deus e estabeleceram meios próprios para a sua própria salvação. E por isso, não se sujeitando à justiça de Deus, foram encontrados na condição de rejeitados. A justiça de Deus tem algumas características. Em primeiro lugar, a justiça de Deus não faz acepção de pessoas, inclui a todos. A justiça de Deus é simples e objetiva. Basta o homem reconhecer-se pecador e reconhecer o sacrifício de Cristo como meio próprio, como único meio da salvação, e ele será salvo. Ou seja, ela é simples e objetiva. Todos os que a experimentam têm a responsabilidade de divulgá-la. E em quarto lugar, os gentios, os demais povos, a receberão com prazer. Havia rejeição, os judeus não se submeteram. Então isso abriu um grande espaço para todos os povos, para todas as nações, para a civilização gentílica aceitar a justiça de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Estamos chegando ao final dessa aula. Deus te abençoe de uma forma especial e poderosa.